Amigas, amigos, olá. Precisamos conversar um pouco sobre a Venezuela. Houve nessa semana a reunião de chefes de Estado aqui no Brasil, chefes de Estados da América do Sul, e o presidente Lula fez uma fala em defesa da Venezuela, que foi largamente criticada por setores de imprensa do Brasil, setores da intelectualidade brasileira, inclusive supostamente de esquerda, e até chefes de Estado, né? Nós precisamos averiguar, então, qual é a condição da Venezuela na atualidade. Mas essa condição não pode ser pensada apenas dentro de fatos e supostas versões dos fatos, mas dentro de uma perspectiva histórica, dentro de um contexto ideológico, econômico, político no qual o evento se desenrola. Sem pensar desta forma, a fala é vazia do ponto de vista crítico-social. Pode até ter um fortíssimo valor político, de capitalização política, mas é uma fala vazia do ponto de vista social, é o que nós vamos debater no vídeo de hoje. Vamos estruturar boa parte do nosso entendimento sobre Venezuela com base em algumas passagens rápidas de um livro bastante conhecido, Como Morrem as Democracias, dos autores de Harvard, Levitsky e Ziblatt. Vamos ver o que eles falam acerca, esses doutos autores falam acerca de Venezuela. Eles dizem o seguinte: a política venezuelana era muito dominada por dois partidos, a Ação Democrática, de centro-esquerda, e o Partido Social Cristão, de centro-direita, de Caldeira, conhecido como COPEI. Já bastante peculiar a ideia de centro-esquerda. Então, o que ele quer dizer com isto? Mas vejamos. Os dois se alternavam no poder pacificamente por mais de 30 anos, e nos anos 1970 a Venezuela era vista como uma democracia modelo, olha que incrível, numa região infestada por golpes de Estado e ditaduras. Entretanto, em nenhum momento deste livro, apesar de eles se aventurarem a falar sobre Venezuela, em nenhum momento aparece a expressão ponto-ferrismo. Ponto-ferrismo é chave para o entendimento da Venezuela na segunda metade do século XX. Trata-se do populismo venezuelano, pensando o populismo como um conceito de entendimento político para a América Latina ao longo do século XX. Trata-se da formação de um grupo político elitista que se apropria da estrutura de poder, partilha essa estrutura de poder entre os elementos participantes, estabilizando a relação entre eles. Essa estrutura de poder ponto-ferrista, populista, não tem relação com as necessidades populares. Não há participação de setores populares nesta estrutura de poder ponto-ferrista que os autores citam como sendo um modelo de democracia, tá certo? Mas vamos piorar a situação. Nos anos 1980 há um problema. O problema é a queda do preço do petróleo no mercado internacional. E daí o que os autores dizem, os autores de Harvard dizem sobre este problema? Durante os anos 1980, entretanto, dependente do petróleo, a economia do país afundou numa prolongada depressão, crise que persistiu por mais de uma década, quase dobrando a taxa de pobreza. E daí vejam o desdobramento. Não é de surpreender, os venezuelanos ficaram cada vez mais insatisfeitos, quase magoados, quem sabe deprimidos. Distúrbios maciços em fevereiro de 1989 sugeriram que os partidos estabelecidos estavam com dificuldades, alguns probleminhas, uns ajustes necessários. Na verdade, ele está se reportando ao Caracaso. Havia partilha do poder através de partilha de cargos e recursos econômicos inerentes ao Estado. Estado que estava cheio de dinheiro com as exportações caras de petróleo, das crises do petróleo dos anos 1970. Lembrando, a Venezuela é membro da OPEP e maior detentora de reservas mundiais conhecidas de petróleo. Agora, nos anos 1980, não tem mais o dinheiro do petróleo. O preço do petróleo cai no mercado internacional. Então, de onde as elites vão tirar... As elites ponto-ferristas vão tirar para se manter, né, com o seu conforto material e o trânsito de recursos financeiros no Estado? Do Zé Povinho. Então o Estado venezuelano corta investimentos, gastos sociais e aumenta o preço do combustível para a população. A população, segundo Ziblatt e Levitsky, eles ficam insatisfeitos, eles ficam chateados. Não. O que aconteceu foi o Caracaso. Mais uma palavra que não aparece no livro dos dois autores. O Caracaso se manifestou como, primeiro, os protestos de rua da população
contra o corte de gastos e investimentos sociais e aumento do preço do combustível. Segundo, a repressão do governo ponto-firrista. Esta repressão gerou mortes. Nos dados oficiais foram 278 mortos. Organizações não governamentais trabalham com um número um pouquinho maior, 3.000 pessoas mortas ou desaparecidas. Como resultado disto, há uma descapitalização política fantástica do ponto-firrismo. Em eleições, a partir da repressão de 1989, os candidatos ponto-firristas não terão mais desempenho, porque a população não confia mais nesses candidatos no que diz respeito à gestão de política econômica, além da extrema agressividade contra a população nos protestos do Caracazo. É nesse contexto que podem surgir novos atores políticos, e surgiu. É o caso de Hugo Chávez, coronel do Exército, coronel, ele não vem das estruturas políticas tradicionais e, portanto, isso dá um capital político a ele, um discurso nacionalista e de apelo social que também dá mais capital político a ele. Hugo Chávez tentou, neste contexto conturbado, pós-Caracazo e no início dos anos 1990, um golpe de Estado. Eu gosto de golpe de Estado? Não, eu não gosto. E eu acredito que Levitsky e Ziblatt também não gostam de golpe de Estado. Mas dane-se o que eu gosto ou deixo de gostar. De novo, a análise tem que ser feita em uma perspectiva histórica e no contexto que está dado. O Hugo Chávez está dando um golpe de Estado contra o ponto-firrismo, que é tudo que a população venezuelana não quer ver na frente. Isto dá capital político ao Hugo Chávez. Golpe de Estado não é bem-vindo. É para os venezuelanos contra o ponto-firrismo no início dos anos 90 e logo após, quem sabe, 3.000 pessoas terem sido mortas, desaparecidas nas repressões do Caracazo. Agora, com base nisto, Hugo Chávez tem capital político e mesmo com o golpe de Estado fracassado e ele preso, ele mantém esse capital político. Vamos juntar as duas coisas. O ponto-firrismo está em queda. O Hugo Chávez está preso, mas com um capital político bastante grande. O presidente Caldeira, da COPEI, o presidente Caldeira busca um afastamento do ponto-firrismo nesse contexto e busca aproximação com esses novos atores. Isso se desdobra, por exemplo, na soltura de Hugo Chávez. Hugo Chávez é colocado em liberdade em 1994 e vai organizar um partido político. Vamos ver o que Levitsky e Ziblatt dizem acerca da soltura de Hugo Chávez. Olha só, em 1994, entretanto, o presidente Caldeira retirou todas as acusações contra ele, Hugo Chávez. O ato final de Caldeira, ao empoderar Chávez, foi literalmente abrir os portões da prisão para ele. Logo após a soltura de Chávez, um repórter lhe perguntou onde ele estava indo e a resposta deveria ser para a presidência em 1998. Com isso, espero que a gente tenha entendido a ascensão de Hugo Chávez à presidência na eleição de 1998, no seu primeiro mandato, a partir de 1999. E ainda mais, segundo esses autores de Harvard, existe a ideia de que, vejam, Caldeira colocou ele em liberdade e daí ele virou presidente. Então, Caldeira talvez tenha, na leitura desses dois, cometido um erro. Se ele não tivesse colocado Chávez em liberdade, sim, perfeito. Se Ferdinando tivesse desviado daquela bala, a Primeira Guerra Mundial não teria acontecido. Isso é uma ideia estúpida. É uma ideia que os autores, obviamente, não concordam. Agora, se os autores não concordam com essa ideia de personalização do processo histórico, de factualização do processo histórico, então por que eles reproduzem isso aqui para a Venezuela? Então, talvez justamente para acobertar o contexto que ajuda a entender efetivamente o que está acontecendo, tá certo? E o que o Hugo Chávez vai fazer no poder? Em 2001, cumprindo promessas de campanha, ele vai implementar duas leis importantes. A Lei dos Hidrocarbonetos, que privilegia a exploração de petróleo no território venezuelano para a Estatal de Petróleo da Venezuela, a PDVSA, e a Lei de Terras, que objetiva efetivar reforma agrária no país. Aí aparecem uns 2 ou 4 inimigos muito importantes. Lei dos hidrocarbonetos. As multinacionais do petróleo ficaram tristinhas com isto. E as multinacionais do petróleo conseguem mobilizar bastante bem o governo fantoche chamado Estados Unidos, à época de George W. Bush. Da pressão das multis do petróleo e do governo americano contra Hugo Chávez.
Então, primeira frente de combate que o Hugo Chávez vai abrir. Mas tem uma segunda frente de combate. A lei de terras vai afrontar o interesse da oligarquia rural, historicamente forte em todos os países da América Latina, no Brasil e na Venezuela também. Lembrando que não é a oligarquia rural do século XIX, não é o coronel fulano de tal. Trata-se, isto sim, de uma oligarquia rural no século XX e XXI que é ligada ao sistema financeiro, que trabalha em ligação com os grandes bancos e, portanto, o setor financeiro e a oligarquia rural passaram a ter em Hugo Chávez um inimigo. Vejam, essas duas leis são de 2001. Em 2002, há uma tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez, tentativa fracassada. E a que essa tentativa aponta? Vamos utilizar um conceito do Levitsky e do Ziblatt? Vamos? Eu estou criticando bastante o livro na leitura que eles fazem da Venezuela. Isso não significa que o livro tem que ser utilizado como escuro de porta, tá certo? Eu acho que Heidegger escreveu O Ser e o Nada, e eu vou ler O Ser e o Nada. Ah, poxa, mas ele era do Partido Nazista? Sim, cada linha que eu vou ler, eu vou me lembrar que ele escrevia também discursos para o Partido Nazista. Mas tem muita coisa no Ser e o Tempo, eu falei o Nada, desculpa, Ser e o Tempo, que pode ser útil, que pode ser filosoficamente válido. Então, cuidado com essa ideia, não joga fora completamente, que é justamente o que eu estou criticando na leitura que essas pessoas fazem acerca de governo da Venezuela. Vamos ver o conceito de Levitsky e Ziblatt, que é a reserva institucional. Reserva institucional significa que a reserva institucional significa evitar as ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. Portanto, para além do texto da Constituição, uma democracia necessita de líderes que conheçam e respeitem as regras informais. O Constituinte fez os artigos constitucionais para uma determinada finalidade. O legislador fez leis ordinárias também para uma determinada finalidade, assim como as instituições que se organizam publicamente. Agora, e se eu utilizar as instituições, utilizar a letra da lei para uma finalidade distinta? Vou colocar de uma maneira simples, tá? Então, é previsto nas regras do futebol que um jogador machucado tenha atendimento em campo. E se eu cair no finalzinho do jogo, com o meu time ganhando de 1-0, só para protelar o jogo e enrolar e o meu time ganhar mais facilmente? Eu estou utilizando a regra, mas para uma finalidade completamente alheia à regra. Este é o esvaziamento da reserva institucional. Agora vejam vocês, se é um golpe de Estado contra Hugo Chávez, será que a oposição chavista, essa oposição está jogando dentro das regras republicanas democráticas da Venezuela? É claro que não, porque houve um golpe de Estado. Agora, se uma parte esvaziou a reserva legal, o que a outra parte vai fazer? Ah, claro, ela é ética, ela é perfumada, então ela mantém, né, dentro das regras e finalidade das leis e das instituições. Perfeito. Exatamente como Dilma Rousseff fez. Parênteses na nossa análise, vamos analisar isso daqui do Brasil rapidamente. Era uma vez o presidente Lula no seu primeiro mandato, e ele inventou uma coisa bastante legal: a colocação do primeiro lugar da lista tríplice do Ministério Público Federal como Procurador-Geral da República. Vejam, o Procurador-Geral da República cumpre funções importantes. Entre outras coisas, ele autoriza ou não a abertura de processo contra o presidente no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Ministério Público Federal é uma instituição no Brasil. Essa instituição elege um Procurador-Geral da República, ou melhor, tem uma eleição que gera 3 nomes mais votados, que vão para a indicação do Presidente da República, que pode escolher qualquer um desses 3 ou qualquer outra pessoa, independentemente desta eleição. Chegavam os 3 nomes para o Lula, e o Lula falava: não quero ver. Pega o primeiro colocado. Poxa, mas e se você não gostar dele, Lula? Não é questão de gosto. É uma questão institucional. Então tem uma instituição chamada Ministério Público e ela escolheu 3 nomes, mas tem 2 que perderam. Tem um que ganhou. É esse que vai ser, não importa quem. Perfeito. E funcionou razoavelmente bem nos 2 primeiros mandatos do Lula. Só que nós sabemos que eventualmente aparece a manipulação do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, em Operação Lava Jato, alinhados com o parlamento, setores do parlamento e da imprensa. Então, o que Dona Dilma faz em 2015? Mesmo havendo o Ministério Público Federal
o Ministério Público já atuando muito fortemente para minar o governo Dilma, ela recebe os 3 nomes da lista tríplice. O primeiro colocado é Rodrigo Janot. E ela coloca o Janot, sem problemas. Vai o Janot. E o Janot é mais um fator que contribui para a continuidade das falsas acusações da Operação Lava Jato, que leva à queda da presidenta Dilma em 2016. E o que Lula faz agora, estendendo o nosso parênteses? A indicação do ministro da Suprema Corte, então estou no lugar do ministro Lewandowski, que se aposentou, quem vai ser escolhido? E daí vem as esquerdas festivas e alegres brasileiras. Ah, tem que ser uma mulher negra. Por que não uma mulher indígena? Por que não uma mulher cadeirante? Olha só, lindinho, tá certo? Sim, tudo isso seria lindo e maravilhoso. Mas alguém se esqueceu que teve golpe de Estado em 2016? Que esse golpe de Estado tem continuidade prática até hoje? Alguém se esqueceu que nós vivemos 4 anos de governo fascista até o ano passado e esse governo tem força, esses setores políticos têm força ainda hoje? Então será que é hora de brincar, de escolher gentezinhas bonitinhas pelo gosto das esquerdas festivas? Não. Agora é hora de escolher o Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. É hora de escolher alguém da mais plena confiança do presidente no Supremo Tribunal Federal. Por que se faz isso? Opa, isto me parece um esvaziamento da reserva institucional. Ao invés de você estar escolhendo o melhor nome, você está escolhendo, quem sabe, alguém que é da maior confiança para você. Então isso é um esvaziamento. Por que há esse esvaziamento? Porque a outra parte esvaziou. E se você não atuar dentro desta lógica neste momento, então acaba havendo um problema. O problema de a outra parte, jogando fora das regras do jogo, ganhar de você, como aconteceu com a presidenta Dilma. E vamos fazer uma linhazinha do tempo rápida, tá? Sem cair em contradição em relação à personalização do processo histórico. Mas Dilma segue as regras do jogo democrático republicano e cai. Depois vem o intervalo de governo Temer, depois vem Bolsonaro e a Covid-19 com 700 mil mortos. Segundo estudo da USP, se nós tivéssemos implementado regras simples de segurança sanitária preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, teriam-se evitadas 400 mil mortes. Então, será que a gente deve responsavelmente brincar de ser limpinho e perfumado e seguir a finalidade da instituição quando a outra parte não está fazendo isto? Claro que não. E Hugo Chávez fará isto em 2007. Ele também não vai seguir as regras do jogo, vamos colocar assim. Será que um presidente de um país democrático mantém os meios de imprensa livres e funcionando? Sim, claro. Só que em 2007, Hugo Chávez não renovou a concessão da RCTVI, uma rádio e televisão, à época, a mais importante da Venezuela. E por que não renovou? Então a imprensa do mundo inteiro aqui do Brasil saíram matando, dizendo que ele é contra a imprensa, ele gosta de censura, etc. Lembra do golpe de 2002? Esse meio de televisão deu suporte jornalístico ao golpe de 2002. Veja, meio de imprensa na Venezuela como no Brasil é uma concessão pública. O poder público autoriza o meio de imprensa a veicular notícias à sociedade. Que notícias o meio de imprensa veiculou? Notícias que sustentavam o golpe de Estado, notícias que estavam dadas contra os interesses republicanos democráticos do Estado de Direito venezuelano. Então eu diria, assim que o golpe de Estado fracassou e Hugo Chávez voltou ao poder, a primeira coisa que ele tinha que fazer é fechar esse meio de imprensa. Ele não fez isto. Ele esperou até o fim da concessão, em 2007. Quando essa empresa veio renovar a concessão, ele cancelou cancelou a concessão. Agora, novamente, é bem-vindo? Não é bem-vindo. Eu não acho legal isto. Eu não acho legal que haja fechamento de meios de imprensa. Agora, eu vou pensar só no episódio? Não, eu vou colocar o episódio numa perspectiva histórica, num contexto político-ideológico, para tentar entender o episódio. Sendo que a análise é tosca, não apenas tosca, como abre margem para aquela ideia idiota de 2 demônios, né? De 2 demônios. 2 demônios por quê? Porque, veja, o Bolsonaro colocou o Aras como Procurador-Geral da República porque era da confiança dele. E o Lula coloca o Zanin no Supremo Tribunal Federal porque é da confiança dele. Ah, então são 2 demônios, eles são iguais. É a mesma ideia estúpida que foi veiculada no Brasil
nos anos 2000, sobre a ditadura militar. Que a ditadura militar foi um demônio. Foi sim, foi um demônio. Mas ela foi um demônio para evitar um outro demônio, que era o João Goulart, que queria implementar o comunismo. Não havia qualquer evidência que um fazendeiro, oligarca rural, membro da burguesia brasileira, João Goulart, quisesse implementar o socialismo no Brasil. Essa é uma invenção. E, portanto, a ditadura apenas se implementou como um regime de força e com todos os desdobramentos negativos. Não tinha dois demônios, tinha um só, chamado ditadura militar. Então, será que são dois demônios? Será que Lula é extrema esquerda e Bolsonaro é extrema direita? Ideia tosca. Porque quando há rebaixamento da reserva institucional, como a gente analisou, se você joga dentro das regras do jogo, você perde, como a Dilma perdeu. Agora você tem que manter o poder. E manter o poder para quê? Para, com o Bolsonaro, criar um Estado familiar miliciano? Não. Manter o poder para ter margem para reformar as instituições, para ter margem para viabilizar a normalidade institucional. Então é nessa perspectiva histórica que eu estou entendendo a colocação do Zanin. É nessa perspectiva histórica que eu estou vendo, por exemplo, o fechamento da rádio e televisão venezuelana lá em 2007. E então, de novo, não é um episódio, é a perspectiva, não é o episódio, é o contexto no qual isto está dado, tá certo? E se a gente pega o contexto, vejam vocês, contexto venezuelano dos anos Hugo Chávez. Coloquei aqui para vocês uma tabelinha que mostra um comparativo da época Chávez, da época pré-Chávez, que o Levitsky e o Ziblatt tanto gostam. Então, nós temos habitantes antes de Chávez, 24 milhões de habitantes, depois de Chávez, em 2007, né? 26 milhões de habitantes. Renda média eram de $230. Né? Depois de Chávez, nós temos $372, mais 180 dólares de vale alimentação. Será que há geração de benefícios à sociedade? Sim, sim. Pobreza era de 80% da população venezuelana antes do Chávez. Com o Chávez, 37% da população. Então, para que essas medidas estão sendo implementadas? Para viabilizar um Estado ponto-ferrista de partilhamento de benefícios exclusivos à própria sociedade? Claro que não, claro que não. Finalmente, vocês podem me contra-argumentar dizendo que hoje, a Venezuela tem a população pobre, migrando, etc, etc. De novo, o jornalismo brasileiro de sarjeta aponta erros de política econômica e enormes gastos do governo Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Mas vamos ver uma outra perspectiva? Diz a reportagem do Brasil de Fato. Por conta da dificuldade de compra de peças para a manutenção da infraestrutura e de químicos usados no refino de petróleo, a indústria petrolífera, carro-chefe do país, diminuiu sua produção em aproximadamente 60%. Os rendimentos do setor caíram de 16,16 bilhões de dólares em 2015 para 8,7 bilhões de dólares em 2018. O Brasil de Fato ainda nos traz. A estimativa é que o prejuízo anual do bloqueio seja de 30 bilhões de dólares para a economia venezuelana. Como consequência, o PIB venezuelano caiu 60% de acordo com o Banco Central da Venezuela. O governo americano, e lembra lá da Lei dos Hidrocarbonetos de 2002, crescentemente exerce pressão contra esse pequeno, pobre país da América Latina. Então, de onde vem a crise? De um alinhamento dos Estados Unidos com setores da burguesia venezuelana que jogam fora das regras do jogo democrático. Quando Nicolás Maduro e antes dele Hugo Chávez jogam fora das regras do jogo democrático, estranhamente só eles são acusados. Então, ao contrário das críticas, a fala do presidente Lula, independentemente da parte conceitual de democracia deixa de ser, é extremamente bem-vinda, de trazer a Venezuela para a comunidade de países da América Latina, de contribuir economicamente com a Venezuela, com vistas a ela superar os problemas econômicos e sociais e averiguar o caminhar da Venezuela a um novo patamar de democracia e fluidez institucional, como é bem-vindo a toda a sociedade.
Isso não se faz alegremente por decreto. Isso não se faz alegremente por uma decisão solta, livre de tal ou qual governante, mas se dá dentro de um processo histórico que é feito sempre a duras penas. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, um vídeo razoavelmente longo sobre a Venezuela, para nós tentarmos alinhar alguns aspectos, dando um pouco mais de seriedade para este assunto. É um tema polêmico, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma crítica, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.